Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Vayet Hanan continua o relato da Torá sobre o discurso final de Moshe aos filhos de Israel. Ele diz ao povo que implorou a Deus para permitir-lhe a entrada na terra de Israel, mas o Criador recusou o seu pedido. Moshe, então, continua a exortar e advertir o povo a obedecer à Torá e aos seus mandamentos, não aumentando nem subtraindo as suas mitzvot. Diz-lhes para lembrarem-se sempre da incrível revelação que viveram no Monte Sinai, passando aquela memória de geração em geração. Moshe adverte ao povo judeu sobre o prolongado exílio que viverão se abandonarem a Torá e como Deus, ao final, os levará de volta à terra de Israel, após designar 3 cidades de refúgio na margem oriental do Rio Jordão. Moshe repete os 10 mandamentos e ainda descreve a revelação do Criador no Monte Sinai, enquanto, ao mesmo tempo, continua a admoestar o povo judeu a manter a observância da sua Torá. Moshe ensina-lhe, então, o primeiro parágrafo do Shema, a passagem fundamental que recitamos 2 vezes ao dia, expressando a nossa crença de que Deus é um e declarando ao nosso compromisso de amá-lo e de servi-lo de todo o coração. Mais uma vez, Moshe exorta o povo a confiar em Deus, permanecer fiel à Torá e ficar sempre consciente das ciladas da prosperidade e do sucesso. Após ordenar ao povo judeu de que ensine seus filhos sobre o milagroso êxodo do Egito, a porção vai concluir com alguns mandamentos adicionais e aviso a respeito da conquista da próxima à terra de Israel, ou seja, estão próximos a essa conquista, Zait. Exatamente. E Moshe, ele, nesse último livro de Torá, ele está vivendo suas 2 últimas semanas de vida, né, no mundo. E ele tenta aproveitar o máximo possível esse tempo. Ele tenta ser o mais eficaz possível nas suas palavras, nas suas ordens, e colocar isso em Torá, para que nunca seja esquecido todo aquele trabalho, todo aquele serviço que levou Moshe 40 anos para completar. Todo esse trabalho ele tem que ser colocado, e como foi colocado em Torá, para que essa lembrança não se perca, para que o povo judeu, durante toda a eternidade, que é o prazo de validade de Torá, a eternidade, durante toda a eternidade, Torá seja estudada e sejam lidas as mensagens de Deus ao povo sagrado, ao povo de Israel. Exato, Zait. Passados os dias, né, de Tisha B'Av, em que lembramos nessas 3 últimas semanas sobre todos os acontecimentos que recaíram sobre Israel e sobre os judeus na diáspora. Esta Parashá Vayet Hanan, ela traz uma expressão do pedido de Moshe Rabbeinu de que Deus reconsiderasse o pedido da entrada dele em Eretz Israel. A palavra Vayet Hanan, ela soma-se mais de 500. O seu valor, o valor numérico, a gematria de Vayet Hanan. E alguns sábios dizem que foi o número de vezes em que Moshe Rabbeinu suplicou. E eu supliquei, eu pedi. Zait, como se colocar no lugar deste tzadik e cumpriu a sua missão, né, de conduzir toda aquela geração até aquele momento, né? Agora ele está sendo o orientador da geração que vai definitivamente conquistar e pede que reconsidere a proibição. A proibição. Né, do decreto que interditou a entrada dele em Israel. E ele teria que morrer e se juntar aos seus antes de cruzar o Jordão, em um local desconhecido,
ele foi enterrado em um local desconhecido para que, para o bem do povo, olha só a mente de Moshe, como era humilde, esse maior profeta que nós tivemos, o maior de todos. Moshe, ele fez questão de que fosse enterrado em um local desconhecido. Isso é como uma forma de evitar que que as pessoas se colocassem ali, né, para idolatrar. Imagina, cometer idolatria. O maior profeta iria permitir que isso fosse feito? Não, de forma alguma. Então ele fez questão de que fosse enterrado em um local incerto e não sabido por ninguém. De modo que jamais alguém poderia fazer peregrinações para o túmulo do maior de todos os profetas. E também o próprio Yaakov, né, Zait? Ele vai fazer esse pedido que retirasse os restos mortais dele do Egito, tratando-se de um país, tratando-se de uma cultura idólatra, né, Zait? Agora, Moshe Rabbeinu foi ocultado e sabemos que não fosse objeto de idolatria nem do próprio povo, né, nem de uma outra influência qualquer. Agora, passados-se os dias de Tisha B'Av, 9 de Av, em que lemos livro de Lamentações, né? O jejum, né, Zait? O jejum que tivemos nessa última quinta. Exatamente. Agora, a partir desta paraxá, Zait, Vayet Hanan, em que Moisés suplica, que está dando aqui toda a orientação aos filhos de Israel, cuidado sobre... Inclusive ele fala sobre a diáspora, né? Ele fala sobre essa dispersão, mas também garantindo de que eles voltarão, serão trazidos de volta. E essa já é a segunda pela graça do Eterno diáspora, em que gradativamente os seus judeus estão sendo trazidos de volta, cumprindo-se, né? Ou iniciando o período de Geulá, o período de redenção. Agora, o profeta Isaías, da Haftará desta paraxá, é impressionante, Zait, porque agora, passados-se essas 3 semanas de angústia, de orações, a destruição dos templos, refletir, né, sobre os nossos atos, que é o convite de que os profetas fazem sobre os decretos desse jejum, né, do jejum que compreende esses meses em que estamos passando. Então, inclusive o profeta Jeremias, ele fala de um consolo, né, de que Hashem vai se lembrar do seu povo e vai mandar, vai fazer a seguinte afirmação: já pagaram mais do que deviam. Você define que a pessoa precisa ser castigada, Zait, para redimir limite, de um erro, de uma desobediência, né? E de repente você fala assim, não, ele já pagou mais do que devia. É como as Lamentações de Jeremias conclui. E Eterno não é injusto. Que pagamos com os nossos filhos, pagamos com os nossos pais, pagamos com as nossas vidas, pagamos com a nossa liberdade. Zait. Pagamos com os nossos bens, porque veja, ser expulso da sua própria casa, perder os seus bens, não ter paz na diáspora, não ter paz na galuta. Perseguição o tempo Perseguição a todo momento, a todo instante. Então, Jeremias, ele fala assim, pagaram mais do que deviam. O próprio crime, a punição pelo crime, ela tem um limite. Dependendo do crime, o limite é maior ou menor. A pessoa tem, por exemplo, condenada a 30 anos de prisão de um crime mais sério, 1 ano de prisão ao menos sério. Aquela pessoa que comete um crime menos sério, que é condenado a 1 ano de prisão, ela não pode cumprir 5, é injusto. A pessoa que comete um crime muito ruim, que é condenado a 30 anos, ela não pode cumprir 40, porque também é injusto. E o Eterno, injusto, ele nunca foi, ele não é e nunca será.
O Eterno, ele sempre foi justo em todas as ações, em tudo aquilo que faz e diz, disse e que foi registrado, sempre. A justiça é a coroa do Eterno. Eu vi, Zait, por esses dias um vídeo no YouTube da abordagem de um policial em São Paulo, um cidadão, e nessa abordagem o cidadão afirma que é um ex-detento, né? É um ex-detento, e o policial faz ele afirmar todos os artigos, né, pelo qual ele foi preso. Ficou muitos anos aí detido, já uma pessoa de meia idade, de 50, de 60 anos já. E depois eu entendi, eu vi a tratativa em que aquele policial, na primeira abordagem, era hostil, né? Ele queria saber todas as... o que ele devia, se ele devia para a justiça. Você está devendo para a justiça? Não, eu já paguei. E o que você pagou para a justiça? Então ele falou todos os artigos, mas quando ele falou que o policial compreendeu que ele havia pagado por isso aí, eu achei interessante o tom que ele muda. Falou, então, se você pagou, se você pagou pelas... Você está em dia com o Estado, você está em dia com a sociedade. E ele passou a dar palavras de incentivo àquele detento, que eu percebi a dignidade que ele passou a dar, da abordagem ao momento em que ele se inteirou do quadro, né? E é isso, Zait. Isaías fala na Haftará de hoje, Narno, consolai o meu povo. Né? Que é um momento de que Hashem está retirando, passou o furor da sua ira. Né? Nós devíamos. Então, nós pagamos. De que forma, Zait? Com a nossa liberdade, sendo expulso do país, perdendo os bens, sendo obrigados sossego, a professar uma idolatria, perdendo a referência religiosa e cultural dos seus antepassados, sendo obrigado a envolver-se numa outra cultura, numa outra religião que não a sua. Então tudo isso foi um custo. Elevado. E perder essa referência. Agora estamos voltando, Zait, a criação do Estado de Israel, isso passa a ser devolvido, né? E queremos fortalecer as palavras de Jeremias, também nas palavras de Isaías, da Haftará de hoje. Consolai o meu povo. Narno, console. Zait, que o restante desse ano, em que já começamos a nos preparar para recebermos o mês de Elul, né? Começamos a nos preparar para Rosh Hashanah, para o Yom Kippur, né? E toda a contritação, toda a reflexão empregada nesses dias, né, possa se somar aos meses que estão se aproximando e de que Hashem venha consolar todos os judeus, toda a comunidade, venha proteger o Estado de Israel e venha fortalecer os judeus de todos os lugares e que, rapidamente, esse consolo seja não só para os judeus, mas como também para toda a sociedade que conhecerão os desígnios, né? E o verdadeiro projeto que Hashem determina a toda a sociedade. O mundo inteiro. Aprendemos nessa paraxá, Zait, sobre o primeiro parágrafo do Shema. Sim, lindo, né? Quando Moshe, ele lê o primeiro trecho, né, dos três, o primeiro trecho de Shema, né? Aquela oração linda. Amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Só que antes é feita a exortação. Ouve Israel. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Não há dois, ele é único. Bendito seja o seu nome. E esse primeiro trecho ele é lindo, né? E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estarão permanentemente estas palavras que eu te recomendo, as ensinarás a teus filhos. Ou seja, nós não podemos esperar que nós sejamos o final, nós não somos o final de nada, nós somos o meio. Os nossos filhos, eles também serão meios, os filhos deles também serão meios. E
ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado na tua casa, andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Essa parte ela tem uma simbologia muito interessante, né? Vários sentidos, né, Zayt? Vários sentidos. Um dos sentidos que eu acho mais bonito é quando estiveres sentado na tua casa, ou seja, quando você estiver na posição fetal antes de nascer. Antes de você nascer. Quando estiveres andando pelo teu caminho, ou seja, na tua vida. Quando te deitares, ou seja, quando morreres. Quando te levantares, na ressurreição. Eu acho muito, muito lindo. E as atarás como sinal em tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só. Isso aí. Belíssima oração. Parágrafo do Shema, né, de que remonta-se os principais mandamentos que acompanham o judeu diariamente nas suas práticas, né, Zayt? 2 vezes ao dia. Gente, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. Que fala de Anuncim para Anuncim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bnei Anuncim. Shalom. Shalom. סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לך